que música linda e que verdade preciosa para nós que temos este Deus presente, que nos escuta. E hoje a mensagem é sobre isso, sobre oração, sobre falar com Deus. Para aqueles que fazem parte da comunidade, sabe que a gente tem trabalhado uma série no livro de Atos, falando sobre proclamação. Nesta série, a gente tem aprendido o início, como foi o início da igreja, os feitos de Jesus através dos discípulos pelo poder do Espírito Santo. Isso é o livro de Atos. Mas não podemos perder de vista qual é o assunto principal. Por mais que a gente esteja fazendo uma viagem super legal, uma viagem ali ao início da igreja, como as coisas começaram, a ascensão de Jesus e os feitos de Jesus através do seu povo. Mas não podemos perder de vista qual é a ênfase principal nesta série. O assunto principal é uma convocação de Deus para mim e para você, para que nos levantemos para proclamar o Evangelho para aqueles que não o conhecem ainda. Este é o assunto principal. Por isso, é importante fazer algumas perguntas aqui. Uma das perguntas: Deus tem te incomodado? Nesse período que a gente tem falado muito sobre isso, sobre proclamar o Evangelho, falar de Jesus para aqueles que não o conhecem. Deus tem te incomodado a fazer isso? Deus tem colocado pessoas em sua mente, em seu coração, as quais Ele quer te usar a proclamar o Evangelho? Você tem se sentido desafiado a falar de Jesus? Eu espero que sim. E aí vai uma pergunta mais provocativa ainda. Se você tem sido desafiado, você tem agido? Você tem falado de Jesus para aqueles que não o conhecem? Já estamos aí, acho que talvez na 7ª mensagem, não sei direito agora o número, mas já há algumas semanas falando, meses. Você tem sido usado por Deus? Você tem se colocado a falar? Se você não tem feito, a pergunta é: por quê? Por que você não tem pregado, falado de Jesus para aqueles que não conhecem ainda? Talvez sejam por alguns sentimentos. Vergonha, não é? Medo. Talvez você tenha medo, porque você sabe que vai gerar um desconforto. Talvez as pessoas vão querer te categorizar: você é um entrão, do nada, agora você está se intrometendo na minha vida. Ou vão te chamar de fanático. Agora quer ficar falando de Jesus? Eu tenho minha religião, né? Nesse mundo tão politicamente correto, você agora está querendo... O que tem te paralisado? Hoje a mensagem é para você que está paralisado, que já entendeu a sua missão, que você deve proclamar, mas ainda não tem feito. Hoje a mensagem é para você, pois este texto que nós vamos trabalhar, ele vai nos apresentar a melhor estratégia para a gente vencer esses sentimentos, do medo, da timidez, da vergonha. Hoje Deus quer fazer com que você destrave, que você avance na proclamação do Evangelho de Jesus. O texto que a gente vai trabalhar é esse, que está aí em Atos. Abra sua Bíblia, já deixa aberta. Livro de Atos, capítulo 4. Só que hoje eu vou fazer diferente esse início. Eu não vou ler o texto. A gente vai ouvir o texto. Eu peguei um áudio de uma paráfrase da Bíblia, alguns já conhecem, que se chama A Mensagem, de Eugene Peterson. Ele fez uma paráfrase da Bíblia, e há alguns áudios dessa paráfrase, que são muito interessantes, porque eles, na gravação dos áudios, é colocado emoção, é como se a gente estivesse lá, e no preparo da mensagem eu costumo fazer isso. Uma das coisas que eu faço é escutar o texto que eu vou pregar. E neste áudio é como se a gente estivesse lá, envolvidos, como se Pedro e João estivessem falando com a gente também. Para te lembrar, para a gente poder ouvir o áudio e estarmos sintonizados no que está acontecendo, a gente já vem falando sobre a história até chegar aqui,
nas últimas mensagens, a gente viu que os líderes religiosos na época ficaram revoltados. Capítulo 4, versículo 1 vai falar que eles estavam perturbados com Pedro e com João. Por quê? Porque Pedro e João estavam proclamando o nome de Jesus. Aconteceu uma cura e foi em nome de Jesus. Esses líderes estavam revoltados com isso. Que negócio é esse? Jesus a gente matou. Então eles prendem Pedro e João e levam a um interrogatório. Neste interrogatório, é muito interessante o que acontece, porque Pedro se levanta cheio do Espírito Santo e prega o evangelho para estes líderes, os quais mandaram matar Jesus, os quais Pedro fugiu. Lembra que Pedro nega Jesus? Agora Pedro se levanta na frente deles e prega a ponto de falar que Jesus é o único caminho de salvação. Olha que ousadia, não é? Pedro prega o evangelho. Esses líderes, eles não encontram uma forma de manter Pedro e João presos e até martirizá-los, matá-los por conta disso, porque eles não estavam quebrando nenhuma lei. Então eles têm que colocar Pedro e João livres novamente, mas agora eles lançam uma ordem, que a gente viu domingo passado, que foi uma ordem absurda, e a ordem absurda não se cumpre. A ordem foi: vocês vão sair, mas vocês não podem falar mais em Jesus para ninguém. E aí chegaram várias ameaças com isso. Várias ameaças para Pedro, para João e para qualquer um que falasse em nome de Jesus. E aí então Pedro e João saem da prisão, se encontram com a igreja. Eles vão direto para a igreja. E aí a gente tem o texto de hoje. Uma oração muito linda, uma das orações mais lindas que a gente conta no livro de Atos. Tente sintonizar aí no que está acontecendo, e a gente vai ouvir o áudio. Imagine-se como se você estivesse naquele lugar, e agora ouvindo a voz de Pedro, ouvindo a voz de João ali, nós juntos. E aí, o que a gente vai fazer? Eles contam tudo o que aconteceu, e então oram. Eu te convido a fechar os olhos, fazer esse exercício, um pouco diferente. Você vai fechar os olhos e a gente vai trabalhar esse texto na mensagem, mas vamos juntos fechar os olhos e ouvir, como se estivéssemos em loco, naquele momento, quando Pedro e João voltam da prisão e falam com a igreja. Pode soltar. Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi. Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições. Poderosos se encontram em reuniões de cúpula. Os que negam Deus e se rebelam contra o Messias. Pois de fato, eles se reuniram. Herodes e Pôncio Pilatos com nações e povos, e até mesmo Israel, nesta cidade, para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida destas ameaças e dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus. Enquanto eles oravam, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Amém. Que momento poderoso, não é? Que momento incrível que aqueles irmãos viveram. Que oração incrível. Eu fico imaginando o sentimento que estava naquele momento. Qual era o sentimento? Porque às vezes a gente vai para o texto bíblico e a gente lê ele sem sentimentos, não é? A gente lê uma oração dessa como se fosse algo frio. E não foi assim. Aqueles irmãos estavam passando por uma dificuldade muito grande. Com certeza foi uma oração carregada de emoção.
Talvez no coração deles tivesse a pergunta: e agora? O que a gente vai fazer? Porque se a gente pregar o Evangelho, se a gente falar de Jesus, falar que Jesus está vivo, nós corremos risco de vida, o nosso trabalho corre risco, a nossa profissão, os nossos estudos, os nossos sonhos, a nossa família corre risco de vida. A gente pode sofrer tanta represária se a gente falar de Jesus. O que a gente faz agora? Eu te pergunto, o que você faria? Imagina se a gente sofresse isso. Se a gente sofresse uma ameaça dessa. O texto fala que além do interrogatório, eles sofreram várias e várias ameaças se falassem o nome de Jesus. Imagine aí, se você fosse ameaçado assim. Se sua família fosse ameaçada, caso você fale de Jesus. Talvez você perderia a sua profissão, aquilo que você estudou, o seu trabalho, o seu empreendimento. Tudo você perderia, seria tomado de você, caso você falasse o nome de Jesus, falasse em nome de Jesus. Seus filhos perderiam estudo, seriam excluídos, rejeitados. Talvez sua família sofreria, apanharia e tantos outros abusos. Sua esposa, quem sabe até a morte. Seus filhos seriam mortos se você inventar de falar no nome de Jesus. Esta era a situação que a igreja estava passando, logo no início. E aí a gente vê a melhor estratégia, o melhor caminho que eles correram, que é o que a gente ouviu. E a gente vai destrinchar aqui esse texto. Vai lá no capítulo 4, versículo 24. Olha o que eles fazem então. Ouvindo isso, ou seja, ouvindo as ameaças, tudo que Pedro e João contaram do que aconteceu, ouvindo isso, eles levantaram juntos a voz a Deus. Olha que interessante. A igreja, ali naquele momento, eles não ficaram matutando o que fazer, sabe? Cara, quais são as estratégias? E se a gente se encontrar no meio da noite? E se a gente falar, mas de uma forma que as pessoas não saibam que a gente está falando de Jesus? E se a gente entregar um panfletinho sem ninguém perceber? E aí a gente prega Jesus? Não, eles não ficaram assim. O que eles fizeram foi orar. Decidiram orar. Levantaram juntos, unânimes, em uma só voz. A ideia aqui de unânimes é em um mesmo espírito. Todos na mesma motivação, todos juntos, em um só clamor ao Senhor. Eles oraram. Isso é tão óbvio, não é? Porque você pensa, se a gente reconhece, se esses irmãos reconheciam que o Senhor é o dono, o Senhor deles, o Senhor de tudo, o que é mais óbvio fazer diante de um problema? Orar, não é? Orar ao Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê a solução, nos dê a estratégia. Mas infelizmente, por mais que seja óbvio, a gente sabe que isso não acontece na nossa vida, não é? Pelo menos na minha. Se vocês parecem comigo, muitas vezes não é assim que eu acho. Quantas e quantas vezes, ao invés de orar, eu fico igual uma criança, esperneando para lá e para cá, angustiado, tentando arrumar uma solução. Fico chateado, coração pesado. Inclusive essa semana agora, essas 2 semanas, passei por isso, por algo tão simples lá em casa. Benjamin, meu filho mais velho de 4 anos, meus 2 filhos estudam pela manhã. Só que por alguns motivos a gente mudou, foi para a tarde para fazer um teste. Só que mudando para a tarde, a gente percebeu que não dava certo. Porque os nossos filhos continuaram acordando todo dia 6 horas da manhã. Então imagina aí, Osmi, a manhã se tornou eterna. E aquilo, eu e Nayara, a gente ficou acabado. Foi muito difícil. Nossa rotina, esquece. Para piorar, Benjamin ia para a escola e Vitor estava de boa, mas Benjamin ia choroso, nunca foi assim, ia choroso. Aí na sala a professora falava que... E olha que a professora que incentivou a gente a mudar para a tarde, mas ela falava que não estava dando muito certo, ele ficava choroso, ficava reclamando. E aí a gente foi falar que ia mudar para de manhã, ele não queria. E aí ele ficou com raiva e chorando e falando que não queria ir de manhã. E a gente no meio de tudo isso. É uma coisa simples, mas que para pais às vezes é complicado. E a gente, em meio a tudo isso, coração aflito, o que a gente faz? A gente não sabe o que fazer. Eu e Nayara sentava, a gente conversava com outras pessoas, ninguém tem a solução. Não é tão simples assim. A única coisa que eu não fiz, sabe o que foi? Orar. A gente não orou, cara, por isso.
A gente só foi orar junto por isso 3 dias depois. 3 dias de aflição, de tristeza, de sono, de bagunça na agenda, na rotina. Depois de 3 dias que a gente foi orar. E aí a gente orou, e só quando a gente orou que a gente encontrou um descanso. Encontrou paz. Paz para lidar com a situação. Um dia depois, a gente decidiu, no caso de Nayara, que às vezes, né, a gente precisa de uma mulher que fala, não, vai ser e acabou, não é? E aí o homem dá a palavra final, que é amém. E aí ela falou, e eu falei, não, então vai, então vamos. E aí a gente levou ele de manhã, sabe o que aconteceu? Deu super certo, foi super tranquilo. Parece que a gente nunca passou por isso. Os meninos super adaptados de manhã, tranquilamente. E tudo voltou como era antes, normal, a nossa rotina, tudo tranquilo. Por que a gente não faz isso, não é? Porque a gente não recorre ao Senhor, não é? É tão óbvio, mas a gente não faz. Diante das ameaças, do perigo ali, da dificuldade posta, o que os discípulos fazem, o que a igreja faz, juntos, pela mesma motivação, com o mesmo espírito, eles falam com Deus. Eles oram ao Senhor. E nesta oração que a gente ouviu, a gente tem aí 3 realidades acerca de quem é o nosso Deus, que a gente pode aprender com eles e aprender a orar também. Primeira realidade que a gente vê então nesta oração é que o nosso Deus, Ele é o dono de todo o universo. O nosso Deus é o dono de todo o universo. Olhe comigo aí o versículo 24, a parte B, que é o início da oração. Olha como ele inicia a oração. Eles oram: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O início da oração é assim. Agora, essa palavrinha, esse termo, ó soberano, no original, eu acredito que você não vai gostar muito da palavra usada. Mas no original, a palavra é déspota. A oração seria: ó déspota, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A palavra déspota para a gente é carregada de forma negativa, obviamente, não é? Mas se a gente pesquisa qual é o significado de déspota, a gente vai encontrar aqui: déspota é aquele que exerce autoridade absoluta. Isto é um déspota. Obviamente que se um ser humano, um homem, exerce uma autoridade absoluta, isso vai dar muito problema, não é? Como a gente sabe na história, tantos déspotas que surgiram, inclusive que ainda existem, e por possuir autoridade absoluta, muita gente sofre por conta disso. Mas se tratando de Deus, a nuance muda. As coisas mudam aqui, o sentido, o conceito aqui muda. Porque a gente está falando de fato daquele que é o Criador de todas as coisas. Por ser Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas. Está aí o motivo, por exemplo, porque quem não crê em Deus tem uma grande dificuldade de afirmar que o mundo foi criado por Deus. Você acha mesmo que as pessoas estão tão preocupadas em defender uma teoria científica? Não, as pessoas amam tanto a teoria do Big Bang, do evolucionismo, do nada que surgiu as coisas, a mágica. Você acha que as pessoas estão tão apaixonadas por isso? Não. Por que as pessoas não querem reconhecer um Criador? Porque se você confessar que há um Criador sobre todas as coisas, necessariamente esse Criador exerce o senhorio sobre todas as coisas. Ele é o déspota sobre todo o universo. A autoridade dele é absoluta. O nosso Deus não é um Deus democrata, não é? Ele não compartilha o poder dele, a autoridade dele com você. Ele não vai perguntar para você como ele deve governar o mundo. E olha que a gente tem, até dentro da igreja, a gente tem aquelas falas que demonstram a dificuldade que a gente tem às vezes, de lidar com Deus assim. Por exemplo, aquela frase, né, quando alguém diz: não, mas Deus respeita a liberdade do homem. Não é?
Deus respeita a liberdade do homem. Deus respeita a sua liberdade. Ou aquela frase que chega a dar dor de barriga, quando alguém diz, Deus implora para que você o aceite. Deus está implorando para que você aceite o amor dele. Irmãos, Deus é o grande rei, suzerano, Senhor sobre tudo. Ele é o déspota. Deus, ele não é aquele que pede permissão para alguém. Deus não é aquele que dá explicação. Na maioria das coisas da nossa vida, Deus não vai explicar, não é? A gente vai ficar esperneando, igual criança. Mas eu quero saber, Deus, me fala por quê. Mas Deus não precisa dar explicação. Se você tem dificuldade, talvez possa ter alguma pessoa que fale assim, não, mas eu não concordo com esse Deus assim. Eu não concordo com essa figura desse Deus. Se você tem dificuldade com Deus assim, você precisa fechar a sua Bíblia e não abri-la. Porque se você abrir a sua Bíblia, você vai se deparar com Deus soberano. Com Deus absolutamente soberano. O qual, se você se deparar, se a sua vontade for contrária a dele, sinto muito, a sua vontade será frustrada. E a dele vai prevalecer, queira você ou não. A vontade do nosso Deus sempre irá prevalecer. Abra sua Bíblia, foram o que os discípulos fizeram. Eles conheciam o Deus das Escrituras, eles conheciam quem era Deus. Por isso que eles falam, ó déspota, que exerce autoridade absoluta sobre tudo. O Senhor é o Criador e dono do universo. Na verdade, a oração é isso. Se eu te perguntasse qual é o propósito da oração, o principal propósito da oração, você saberia dizer? Qual é o principal propósito da oração? Segundo Timothy Keller, no seu livro Oração, talvez um dos melhores livros no assunto, ele vai falar que o principal propósito da oração é conhecer a Deus. Quanto mais oramos, mais conhecemos o nosso Deus. Olha só, oração, o principal propósito da oração não é dobrar o braço de Deus ao nosso favor, não é? Eu quero e Deus vai fazer, eu declaro, eu determino. Imagina aí, né? A gente falando isso para o grande déspota. Eu declaro e determino que vai acontecer a cura. O principal propósito da oração é conhecer a Deus. E é interessante que até na oração a gente sabe como está a nossa intimidade com Deus. Você sabe disso. Nas conversas que a gente tem um com o outro, a gente percebe a intimidade, não é? Depende da sua conversa que você tem com o seu amigo, por exemplo. A conversa que eu tenho com um amigo mais próximo é diferente da conversa que eu tenho com outro que não é tão próximo, não é? As piadas, a liberdade. A conversa que eu tenho com a minha esposa é diferente de qualquer conversa que eu tenho com qualquer outra pessoa no mundo. Por quê? Porque é a minha intimidade, é a pessoa mais íntima que eu tenho. É assim a oração. Na oração, dá para se avaliar como está a nossa intimidade com Deus. O quanto que a gente conhece de se relacionar com Deus. Perceba a sua oração. Orar é conhecer a este Deus. Conhecer a um Deus que é dono de todo o universo. O grande déspota. Segunda realidade que a gente aprende nessa linda oração. Segunda realidade acerca de quem Deus é. O nosso Deus é o dono da história. O nosso Deus é o dono da história. Quero ler com vocês o versículo 25 aí, até o 27. Vá comigo aí. Os discípulos continuam a oração e falam: Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Neste momento, aqui nesta oração, eles fazem uso de uma citação do Salmo 2. Fica o exercício para casa aí. Se você ler o Salmo 2, você vai ver que eles estão citando o Salmo. Isso é importante para a gente fazer uma observação aqui acerca de oração. Porque às vezes a gente acredita, neste mundo que a gente vive hoje, no contexto que a gente vive hoje, a gente acredita que o espontâneo é o que vale. O planejado, o organizado, ele não é tão bem visto assim. Haja vista, por exemplo, os vídeos que a gente assiste. A gente gosta de ver vídeo que demonstre que foi espontâneo, que foi natural, sabe? Que não foi aquela coisa tão bem elaborada, tão... A gente gosta do espontâneo, do informal. Tanto que a gente saiu da imagem do cara de terno e gravata, apresentando um jornal, para um cara sem camiseta, de chinelo, falando, não é? A gente escuta mais um cara assim do que um de terno e gravata, todo planejado. E a gente vai para a oração, para o nosso relacionamento com Deus e pensa a mesma coisa. Que o que é legal é o que é espontâneo. Então a gente pensa que oração se resume a abrir o nosso coração e falar com Deus. Eu abro meu coração e falo o que está dentro do meu coração com Deus. Só que aí a gente vai ter um problema aqui. A gente vai ter um problema porque muitas das vezes as orações verdadeiras, na verdade, servirão como um confronto ao nosso próprio coração. A oração verdadeiramente bíblica, que Deus espera dos nossos lábios, muitas das vezes servirá como um confronto àquilo que está no meu coração. Logo, a nossa oração ela necessita ter uma base mais sólida do que o nosso coração, que está lá toda hora namorando com o pecado, e às vezes a nossa oração é egoísta, às vezes a nossa oração é carregada de coisa que não era para existir ali. Nossa oração deve ser determinada pela riqueza da palavra de Deus, e não pela pobreza do nosso coração. É isso que a gente está vendo aqui. O livro de Salmos, não sei se você sabe, ele serve para isso. O livro de Salmos foi escrito para que a gente aprendesse a orar. São orações que Deus nos deu para que a gente orasse para Ele. Vale muitas vezes, vale muito mais uma oração carregada da palavra de Deus do que apenas algo espontâneo que está no meu coração, que pode ser carregado de várias coisas complicadas aí, não é? Vários sentimentos confusos. Não é isso que os discípulos fazem. Eles oram a palavra. E quando eles voltam o coração à palavra, sabe que eles descobrem, que eles lembram ao coração que Deus é o dono de toda a história. Eles olham para o Salmo 2 e eles veem o cumprimento do Salmo 2, uma profecia há muito tempo atrás, acontecendo naquele momento. Eles falam de Pôncio Pilatos e Herodes e todos aqueles que conspiraram a morte de Jesus, que ainda que não soubessem, estavam cumprindo aquilo que Deus já havia determinado há muito tempo atrás. É o versículo 28 aí. Talvez o versículo 28 cause um frio na espinha para alguns, e para outros é deleite. Confesso que para mim é um grande deleite. Mas olha o versículo 28 que eles falam na oração. Fizeram, aqui Herodes e todos os outros, fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, todos esses homens que planejaram a morte de Jesus, planejaram a perseguição, tudo que eles fizeram já havia sido determinado por Deus de antemão, antes que tudo isso acontecesse. Ah, Pedro, então eles não têm responsabilidade? Tem, total responsabilidade. A morte de Jesus cai na conta destes homens. Mas Deus não planejou tudo? Planejou. E como que você junta essas duas informações? Não faço ideia. Não faço a mínima ideia. Por quê? Porque eu não sou Deus. Certas questões a gente não vai conseguir resolver. E glória a Deus por isso. Porque se eu conseguisse equalizar todos os pensamentos de Deus que são elevados, a palavra diz que eles estão acima da gente como o céu. Quem consegue falar aí qual é a distância da gente para o céu? Você consegue? Não tem como.
Os pensamentos de Deus são, de igual modo, elevados. Você não vai conseguir colocar Deus numa caixinha aí. O que a gente faz diante disso? A gente glorifica a Deus. E no seu mistério a gente louva ao Senhor. O que a gente não pode fazer é ir pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil é, não, Deus não é soberano não, Deus não determinou isso não. O caminho mais fácil é perigoso, porque a gente vai estar anulando uma verdade bíblica. Irmãos, e a verdade é que se isso daqui, se essa verdade encontrar morada em seu coração, a ansiedade terá muita dificuldade de ficar aí. Sabe por quê? Porque você vai lembrar que a sua história, ela nunca está atrasada. A sua história, ela nunca está adiantada. Ela está no momento a qual Deus queria que ela estivesse. Você está vivendo aquilo que Deus queria que você vivesse. Deus não está atrasado. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus está falando ao seu coração que Deus é soberano e Ele é o dono da sua história. E pasme, até das linhas tortas. A culpa é sua das linhas tortas? É sua. Deus é soberano? É soberano. Se vira aí. Mas Deus está acima de tudo isso. Irmãos, para alguns, uma verdade que talvez perturbe, mas para mim eu confesso que é libertadora. Saber que meu Deus não é refém do amanhã. Deus não sabe o que vai acontecer. Não, meu Deus sabe. Meus dias estão contados nas mãos dele. Toda a história está nas suas mãos. Um exemplo de como isso é libertador, confessando o pecado aqui, se tem uma coisa que eu faço é falar mal, né, de mim aqui, mas eu sou uma pessoa que lido com um problema, talvez alguns vão se encontrar aqui comigo. O problema da raiva, da ira, do estresse. E aí aconteceram duas situações próximas que eu percebi o quão ruim eu sou e quão eu preciso de Jesus. E quão essa verdade é libertadora para mim. Um amigo meu veio nos visitar e ele contando uma história que aconteceu com ele. Eles precisavam colocar o carro deles numa balsa e o carro ia para outro canto, ia atravessar o rio, eles iam pegar o carro em outro lugar. E aí a esposa ali martelando ele com 3 filhos. E a esposa, não esquece, tal, não sei o quê. E ele é meio desligadão, meu paz e amor. E aí ele foi, deixou o carro, pegou o Uber, chovendo, volta numa correria, porque eles iam viajar. E aí quando estava chegando na casa dele, que era longe do lugar onde ele deixou o carro na balsa, ele olha para o lado e cadê a mochila dele? Com notebook, com todo o equipamento dele de trabalho. Estava no carro, que estava na balsa. E aí ele pega outro Uber para voltar, pegando todo o trânsito para conseguir pegar a mochila de volta. Eu ouvindo aquilo, e eu por dentro estava, não é possível que esse cara não ficou doido de raiva. Eu me imaginando, né? E eu falei, cara, mas como você ficou? Você não se estressou não? Não brigou com a sua mulher não? Mesmo que ela não tenha culpa. Aí ele, não, cara, não briguei. Cara, porque eu lembrei que Deus é soberano e estava no controle dele. E eu tinha que voltar lá para pegar a mochila. Eu falei, cara, eu não entreguei o jogo, né? De como eu estava. Mas por dentro eu estava, meu Deus, por que eu não sou assim? E aí um pouco depois, e isso martelando a minha cabeça. Pô, eu sei que Deus é soberano, eu creio na soberania dele, na soberania, no total controle dele mesmo da história. Eu creio totalmente nisso. Mas esse negócio na minha vida, porque quando eu estou estressado com a coisa dá errada, eu não ajo assim. E aí... um momento eu pedi autorização para a Inayara para contar essa história. A gente estava indo visitar uns amigos e a gente estava na Maria Lacerda. O caminho estava livre, mas lá na frente estava congestionado. Ali no Nordestão, em frente, estava tudo travado. E eu tenho um sério problema de caminho, eu não gravo as coisas assim. Eu corro risco de errar o caminho de vir para a igreja, porque eu sou muito desligado para caminho. Então, se você estiver comigo e falar assim, não acho que é por aqui não, eu já era. Eu me rendo ali, eu não sei mais para onde ir. E a gente já visitou esses amigos várias vezes. E o caminho era virar ali antes, um pouco antes ali do Nordestão. E quando estava chegando, caminho livre, e a gente atrasado para o compromisso, eu ia virar. Aí Nayara falou, não, vira na próxima.
E aí, eu que sou, já fiquei perturbado, né? Então não é esse caminho, eu continuei. E aí onde eu me vi, num baita congestionamento. E aí eu lembrei, mas a gente sempre foi por ali. Já era, não é? Imagina aí, você casado, o potencial que isso gera, né? Dentro de um carro. E aí eu virei para a Nayara, com essa cara, por que você fez isso? E aí os meninos começaram a falar, e Nayara na hora, a esposa sábia, conhece o marido, falou para eles, fiquem quietos. Mandou os meninos ficarem quietos. E eu ali, travado. E aí foi um exercício, meu irmão. Eu tive que lembrar, e eu fiz isso de fato, eu lembrei e repeti isso no meu coração. O Senhor é soberano, e eu quieto, sem olhar para o lado. O Senhor é soberano, o Senhor é soberano. O Senhor já sabia disso, o Senhor é soberano, o Senhor é soberano. E andando aos pouquinhos, eu sem falar nada, e Nayara também não falando nada. Mas com o passar ali, eu falando isso ao meu coração, sabe o que aconteceu? As coisas começaram a ficar mais claras. Eu olhei para o lado, sabe quem eu vi? Eu vi a minha esposa, os meus filhos. E aí eu consegui colocar as coisas no lugar. O que era mais importante? 10 minutos parado? Ou o meu casamento, a minha esposa, os meus filhos? Ter aquele momento com eles? Isso não sou eu naturalmente, tá? Eu fiz isso naquela hora, mas das outras só Jesus. Mas ali aquela verdade fez morada de um jeito que de fato, isso não é um paliativo não, meu irmão, eu creio na soberania de Deus. Deus é soberano, cara, Deus sabia disso. Por que eu vou me render a um coração pecaminoso? E ali eu consegui me acalmar. Depois eu compartilhei com a Nayara, e a Nayara falou, eu achei super estranho você ter ficado de boa. E aí me acalmei, e a vida seguiu. Mas olha só, que oração verdadeiramente poderosa que eles fazem, não é? Isso é uma oração poderosa. Eles lembram de quem Deus é na oração. Eles lembram, Deus é soberano. Isso é oração poderosa. Eu confesso que muitas das vezes surgem pessoas aqui, que graças a Deus não são da nossa comunidade, que vêm com umas conversas muito esquisitas. Uma vez uma irmã chegou aqui, uma irmã, nem sei se é irmã, sei lá o que é aquilo, e falou para mim, nem sei como ela me chamou, mas falou, aonde fica a irmã do coque? Oi? Irmã do coque? É a irmã da oração, que tem uma oração forte. A irmã da oração? Ela falou, não, tem um pessoal que ora aqui, mas já foram embora. Já tem mais ninguém aqui para orar, não. Aí ela... E nesse dia foi o pastor Marcelo que pregou. Aí a minha sacada, né? Eu falei, você já falou com o pastor Marcelo ali, ó? Ele está ali na porta. Conversa com ele ali, talvez ele te ajude. Sai para lá. E aí, pastor Marcelo me contou que ela veio falar, e ele com a sabedoria que ele tem, muito mais avançada que a minha, né? Já deu colocou ela no lugar, né? Que ela ouviu um profeta, não sei de onde, o profeta mandou ela vir aqui, que ela ia receber uma oração forte. Olha a conversa. Outra vez, um casamento, quer dizer, um casal pediu para eu fazer um casamento. Um casal já muito esquisito a história. E aí a gente vai conversar, e a menina fala, diante de tantas coisas esquisitas, pastor, sabe o que eu quero? Uma oração forte no meu casamento. Eu quero um pastor que tenha uma oração forte. Eu comecei a rir, pô. Falei que você procurou a pessoa errada. Se tem alguém que não sabe fazer uma oração forte, poderosa, sou eu. Nos parâmetros que ela acredita de uma oração forte. Eu fugi disso, estou fora, não vou fazer esse casamento. Eles arrumaram um pastor neopentecostal que fez a oração forte deles. Isso não é oração poderosa. Isso é misticismo, macumbaria gospel, tantas outras coisas. Oração poderosa é isso aqui, não é? Oração poderosa é quando a gente ora a palavra. E aos discípulos se lembrarem de quem é Deus na palavra, quando eles se lembram quem é Deus na palavra, sabe o que acontece no coração deles? Eles olham para aqueles líderes religiosos que ameaçaram a vida deles, ameaçaram a família. Eles olham para estes homens que possuem uma certa liderança e eles lembram, quem são vocês diante do verdadeiro rei? Quem são vocês diante do verdadeiro déspota, que possui autoridade absoluta sobre tudo? Aquele que controla toda a história. Olha que oração poderosa. Como isso enche o coração de fé. Quem controla a história é o nosso Deus. Ele já havia determinado tudo isso. A história não está nas mãos destes falsos líderes.
E assim eles conseguem descansar em Deus. Por fim aí, terceira realidade que a gente tem acerca do nosso Deus nessa linda oração, é que o nosso Deus, Ele é o dono da salvação. Ele é o dono do universo, Ele é o dono da história e Ele é o dono da salvação. Olhem comigo aí o versículo 29 até o 31. Eles oram: agora, Senhor, aqui tem um tom de urgência. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que interessante, após exaltarem, aqui vai ter uma dica para as nossas orações. A exaltação não é só pedido. Quando a gente exalta Deus, a gente alinha o nosso coração a quem Deus é. Eu lembro que Deus é soberano, lembro da sua grandeza, da sua inigualável beleza, como a gente cantou aqui. A gente alinha o nosso coração a quem Deus é, e a gente pode pedir. Às vezes até o nosso pedido muda, que talvez é o que aconteceu aqui. Por quê? O que a gente esperava nos pedidos aqui? O pedido poderia ser o que a gente esperava: um livramento das perseguições. Senhor, nos livra dessas perseguições, dessas ameaças, da prisão, do sofrimento. Nos livra de tudo isso, Senhor. E não há um problema da gente orar assim, não é? Não seria um problema se eles orassem assim. Mas o conteúdo não foi esse da oração. A oração deles, o pedido deles foi para que não fossem impedidos de cumprir o maior propósito de sua existência, que é proclamar o nome de Jesus. Eles oram por coragem. Senhor, nos dê coragem, nos dê ousadia. Estas ameaças chegam a nós, mas nos dê ousadia para que a gente não pare, não fique com medo. Interessante que a gente vê que a fonte da coragem, da ousadia de falar de Jesus, vem de Deus. A fonte vem do Senhor. É o Senhor que dá essa coragem. Não tem a ver com o seu jeito, com o seu perfil. Talvez você vai falar assim, né? Não, é que eu sou tímido e o fulano é extrovertido. Para ele é muito mais fácil falar. Eu tenho mais dificuldade. Eu tenho vergonha. Perceba, a fonte da ousadia e da coragem não vem do nosso jeito, da nossa cultura, vem de Deus. Vou fazer uma pergunta, só os corajosos vão responder aí. Quem aqui tem vergonha de falar da Bíblia ou de Jesus para alguém que não conhece a Jesus? Levante a mão. Quem tem vergonha? Alguns corajosos aí se confessando. Eu estou levantando a minha mão porque eu tenho vergonha, tá? Alguns levantam agora, o pastor levantou, então não vai dar nada, né? Quem aqui é tímido? Quem aqui é tímido? Levante a mão, tímidos. Às vezes tem vergonha até de levantar a mão, não é? Irmão, se tem alguém que não poderia estar falando aqui, sou eu. Eu sou uma pessoa muito tímida. Já fui muito mais. Hoje trabalho um pouquinho mais isso. Mas para você ver, na minha adolescência, quando eu tinha 14, 15 anos, eu lembro, memórias vivas na minha cabeça, eu na igreja que eu era, e a brincadeira, a zoeira que o pessoal tirava comigo é porque eu era muito calado. O pessoal brincava direto comigo. Mas você não fala, não? Esse menino é mudo, ele não fala. O pessoal na igreja, 5 anos na igreja, eu nunca ouvi a voz do Pedro. Tanto que quando eu falava, tinha até um bullying gospel lá, que os adultos zoavam, falavam assim, eu falava alguma coisa, tinha algum enviado lá que falava assim: eita, o Pedro falou. Eu ouvi a voz dele pela primeira vez. Eu era nesse nível de timidez. Não é fácil para mim hoje. Subir e falar aqui não é fácil, e Nayara sabe das diversas dores de barriga que eu tenho toda vez que eu vou pregar, que é um caos. Não é fácil, não é natural isso de mim. Não é natural para mim chegar no meu convívio ali e falar de Jesus.
por exemplo, no meu condomínio, chegar para os pais de outras crianças que brincam ali com o Benjamin, que eu converso todo dia, e falar de Jesus. Não é natural. Mas o que está acontecendo? Eu estou me sentindo desafiado pela palavra de Deus a dar este passo. Assim como um dia eu dei um passo de estar aqui, assim como eu já dei passos de pregar o Evangelho para pessoas desconhecidas, através dessas mensagens, Deus está convocando o meu coração a tomar essas atitudes, a sair da zona de conforto. Por isso eu peço que você ore por mim, quando você lembrar, ore. Deus, dê ousadia ao Pedro, dê coragem ao Pedro, para que ele consiga falar de Jesus. Se você é tímido, se você tem vergonha, se você tem medo, não, mas hoje em dia, não sei, falar, vai me colocar numa posição meio desconfortável. Está na hora de você pedir ousadia do Senhor. Ele é a fonte da coragem, Ele é a fonte. E sabe de uma coisa? Essa é uma oração que com certeza Deus responderá. Porque é o que acontece no texto. Os discípulos oram: Senhor, nos dê coragem. Diante dessas ameaças, diante de tudo que está em jogo agora, nos dê coragem para falar, para continuar falando que o teu filho está vivo, que há poder no nome de Jesus. O chão treme ali, e esses homens são cheios do Espírito Santo, para ter coragem a proclamar. Esta é uma oração que Deus responde. Sabe por que Ele responde? Porque Ele continua a salvar homens e mulheres. O maior interessado na salvação é o nosso Deus, porque Ele é o dono da salvação. Salvação é algo que vem de Deus. Cristo Jesus está vivo e há poder no seu nome para curar, para restaurar casamentos, para libertar viciados, para trazer salvação, libertação, nova vida, nova história para aqueles que precisam e que carecem, que estão morrendo por falta de esperança. Jesus continua agindo em salvação. Aí talvez vão ter aqueles espertinhos que vão falar assim: pastor, mas você falou que Deus é soberano. Se Deus é soberano e está no controle e determina tudo, então Ele vai salvar quem Ele quiser. Com certeza. Estamos juntos nisso. Deus vai salvar quem Ele quiser. Mas sabe o que é interessante? Na soberania de Deus, no plano soberano de Deus, Ele decidiu usar, sabe quem? Você. Na soberania de Deus, Deus decidiu usar você como um canal de salvação a outros. Um canal para levar o Evangelho a outros. E com Deus a gente não tenta entender algumas coisas, a gente só obedece. Deus quer te usar. No lugar do medo, ousadia, no lugar da vergonha, intrepidez, alegria em falar de Jesus. O meu olhar tem mudado. Eu chego lá no condomínio e eu sei, isso é meio desconfortável para mim. Porque eu olho agora para o pai do menino e eu sei, cara, a conversa não vai poder parar só aqui. Eu vou ter que dar um passo. Eu vou ter que chamar esse cara para ir lá em casa, tomar um café com a sua família. E em algum momento eu vou ter que falar de Jesus. Mais difícil ainda, vou ter que falar que eu sou pastor, cara. Um moleque desse tatuado. Vou ter que falar: eu sou pastor. Você caiu na pegadinha, né? Vou ter que falar de Jesus. E pela graça de Deus eu creio que eu vou ver transformação, eu vou ver esperança chegando na vida daquelas famílias. Eu vou ver o agir de Deus. E você, Deus está te convocando a proclamar o Evangelho. Se o que te falta, se o que te impede é medo, vergonha, você já sabe a saída. Peça a Deus coragem. Todos nós oramos por nossas famílias, não é? Quando a gente se junta, por exemplo, na célula, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelo trabalho, não é? Pelas dificuldades. Há algum problema nisso? De modo nenhum. A gente deve orar por isso. E por que a gente ora por essas coisas? Porque essas coisas estão presentes em nossas demandas. São demandas no nosso dia a dia. Por isso que a gente ora. Por isso que você ora pelo seu noivado, ora pelo seu trabalho, pela sua faculdade, você ora pelos seus filhos. Porque isso é o que está presente no seu dia a dia. Eu acho que você já entendeu onde eu quero chegar. Por que a gente não ora por ousadia a proclamar o Evangelho? Porque isso não é uma demanda. Isso não está presente em nosso dia a dia. Isso não está presente no nosso coração.
E por isso a gente não ora. A gente não ora por ousadia. A gente não ora para que Deus nos use para pregar o Evangelho. Sabe, eu tenho tentado mudar minha oração. Lá em casa, além de orar para que Deus abençoe a nossa casa, para que o Senhor continue cuidando, para que o Senhor abençoe os nossos filhos na escola, a minha oração tem caminhado por outro canto agora também. Que Deus use os meus filhos como um canal, como luz, como um luzeiro. Isso, meu filho de 2 anos, que ele seja a luz, que através dele haja salvação na escola. Que o meu casamento seja para além do casamento. Que de fato o meu casamento seja uma parábola da grande história da redenção. Que os meus vizinhos não vejam apenas um pai que brinca com os filhos. Que eles vejam Jesus. E que eu fale de Jesus para ele, que eu seja luz. Mesmo que isso seja desconfortável, que é desconfortável para mim, tá certo? Falar de Jesus. Mas Deus quer me usar e Deus quer te usar para proclamar. Isso deve ser uma demanda nos nossos corações. Por isso fica aí o desafio para vocês, líderes de células, nessa semana, que a conversa nos seus grupos seja sobre isso. Ore pelo trabalho, pela escola, por tudo mais, ore por isso, mas não pare por aí. Vamos orar sobre isso. Você precisa ter em mente quais são as pessoas às quais você precisa falar de Jesus. Eu te faço essa pergunta: quem são as pessoas que estão no seu coração, que você tem orado para que Deus as salve? O que você tem pensado fazer? Talvez não, é o momento de você chegar, reunir com a sua célula, com seus amigos e falar: olha, eu tenho orado por aquele amigo do trabalho, ele é um cara extremamente difícil e eu preciso que vocês orem para que eu tenha a ousadia de falar de Jesus para ele. Vamos orar? E aí vocês oram juntos. E aí, olha, eu fiz o convite para ele vir aqui à célula, vamos orar juntos e vamos juntos pregar o Evangelho para ele. Líderes de célula, irmãos no geral, que essa seja uma demanda nossa. Principalmente essa semana, tá? E que seja para a vida. Quem são aqueles os quais Deus está te chamando? Se você quer que essa mensagem faça de fato uma transformação em sua vida, você precisa responder uma pergunta com sinceridade: para quem a sua vida serve? Ou em outras palavras aqui, quem é o déspota da sua história? Quem é o déspota da sua alma? Se o déspota, o Senhor suzerano, absoluto em autoridade, é o Deus revelado na palavra, existe uma ordem para você. E o que você precisa fazer? Obedecer. Não é questionar. Obediência. Se você é um servo serve ao déspota, ao grande Senhor. Quem é o Senhor da sua vida? Deus te chama a levantar e proclamar o Evangelho. Proclamar que a vida é em Jesus. Saia da zona do conforto. Saia da zona do conforto. Que Deus perturbe talvez o seu sono, pensando naquela pessoa, naquele familiar seu, no seu amigo. E eu sei que Deus vai te usar. Eu sei que Deus vai te usar. Eu quero orar então. Vamos orar? Por coragem, por ousadia, como esses irmãos fizeram. Eu não sei se o chão vai tremer. Se tremer, fique tranquilo. Isso já aconteceu. Mas eu creio que Deus vai responder essa oração. E Deus vai te usar para a glória dele. Grande Deus, como nós vimos aqui, Tu és o grande Deus, o soberano, o déspota, o que tem o domínio e governo de toda a história nas Suas mãos. Não apenas aquele que controla o universo, mas que controla toda a história, controla as nossas histórias. O Senhor sabe o nosso dia de hoje, o que passamos, o Senhor sabe o nosso amanhã. O Senhor tem os cabelos da minha cabeça contados. O Senhor me conhece mais do que ninguém, o Senhor nos conhece mais do que ninguém. O Senhor de antemão tem tudo em Suas mãos. Tanto os nossos dias bons, como os nossos dias maus. Nós oramos a Ti, Senhor, grande Deus. O Senhor nos criou. O Senhor sabe das nossas limitações. O Senhor sabe dos nossos medos, da nossa história, da onde a gente veio. O Senhor sabe das nossas timidez, de tantos empecilhos e às vezes até desculpas que temos para não proclamar o Teu nome.
Senhor, quebre todas elas pelo poder que há no Teu nome, Jesus. Que a gente tenha coragem, que a coragem que vem do Senhor venha em nós, que venhamos ser cheios do Espírito Santo nessa semana, que o Teu Evangelho seja um alcance, seja levado, conduzido àqueles que não o conhecem, através das nossas vidas. Desperte, Senhor, incendeie os nossos corações e coloque nomes em nossas cabeças agora, coloque pessoas em nossas cabeças, que precisam ouvir do Evangelho, precisam desesperadamente saber que o Teu Filho Jesus está vive e reina sobre tudo eternamente. E se não for nele, não há vida, não há esperança. Se não há Jesus, a morte, a tristeza. E que o Senhor nos use para a Tua glória, que o Senhor nos use, que o Senhor nos encha de coragem, que o Senhor construa em nós, que o Senhor se faça soberano e adorado, único digno de louvor da nossa vida, através da nossa obediência. Ó grande déspota, que venhamos ser seus servos. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.